bom dia, olhar para todos vocês que estão aqui acompanhando a Canção Nova. Agora são 9 horas e 34 minutos e falamos ao vivo aqui do estúdio em São Paulo. Bem, por aqui um dia chuvoso, mas a gente começa essa edição dando uma olhadinha lá no Distrito Federal. Em Brasília, céu com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 28 graus. Hoje, nossa equipe de reportagem lá de Portugal mostra o envio da imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Ucrânia e explica como a revelação em Fátima é atual. No Vaticano, o Papa Francisco fez um alerta. O mundo continua sendo governado por critérios obsoletos. E ainda, a história de um padre católico que era bispo anglicano lá na Inglaterra. E no Dia do Consumidor, o alerta para o consumo consciente e seguro. Vamos para um breve intervalo com imagens de Florianópolis. Na capital de Santa Catarina, dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde e à noite. Por lá, os termômetros ficam entre 21 e 25 graus. O Papa Francisco afirmou que o mundo parece estar sendo governado por critérios obsoletos e governantes ainda não aprenderam a lição das tragédias do século passado. No encontro com empresários italianos, Francisco apontou que a política e a economia devem dialogar constantemente e se colocarem a serviço da vida das pessoas e da criação. O Papa aconselhou os empresários ainda a não se esquecerem de cuidar da própria alma. Para isso é necessário resistir à tentação do ativismo e encontrar tempo para refletir, pensar e contemplar. Em Portugal, o Santuário de Fátima enviou uma imagem de Nossa Senhora à Ucrânia. O gesto é uma resposta ao pedido de católicos ucranianos pelo fim da guerra. Como sinal da presença de Maria e do poder da oração, nesta segunda-feira, dia 14, o Santuário de Fátima enviou a imagem número 13 da Virgem Peregrina para a Ucrânia, correspondendo ao pedido do arcebispo metropolita de Lviv. A imagem, que permanecerá durante um mês na Ucrânia, partiu de Lisboa para Cracóvia, a fim de ser transportada pela comunidade greco-católica de Lviv. Então, Cardeal Ratzinger, prefeito da referida congregação, destaca que não existe destino imutável. A fé e a oração são forças influentes na história e que, em última análise, a oração é mais forte do que as balas. Na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora declara aos pastorinhos que, se atendessem aos seus pedidos, a Rússia converter-se-ia e teriam paz. Senão, ela espalharia seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Uma mensagem forte para os tempos atuais, mas que apontam, sobretudo, o mal que pode ser espalhado por qualquer regime autoritário e totalitário. Mas mais do que a Rússia como país, ou Rússia como povo, aquilo que a mensagem de Fátima tem no seu horizonte é um determinado regime que defende um ateísmo e tenta impor esse ateísmo, isto é, tenta esconder e afastar Deus da vida das pessoas. E é contra este ateísmo militante que a mensagem de Fátima fala. E eu começo por aqui para dizer uma coisa muito simples. É muito fácil hoje dizermos que com esta invasão da Ucrânia por parte da Rússia temos de novo a cumprir-se aquilo que a mensagem de Fátima, que a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Não, não é disso que se trata. Nós aqui não estamos a tratar de um regime ateu que procura impor o ateísmo e esconder Deus. Não, não. Nós neste momento o que temos é uma invasão, é uma agressão de um Estado contra o outro por motivos de domínio político. E aqui no Brasil, hoje lembramos o Dia do Consumidor. Nesta data, muitas lojas fazem promoções, principalmente online, mas é preciso ficar atento a golpes. A Aline Mécio conversa agora com uma advogada sobre esse assunto para ajudar a gente a ficar mais atento. Bom dia, Aline.
Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita, hoje é um dia que muitos sites aí estão oferecendo até 70% de desconto, mas é preciso ficar atento aos golpes do e-commerce. Por isso eu vou conversar com a doutora Eduarda Chaves, advogada especialista em direito digital. Bom dia, doutora. Quais são as dicas aí para o consumidor não cair em golpes nessas compras da internet? Bom dia, realmente hoje é um dia especial aí que vários e-commerces acabam promovendo diversas campanhas na internet e realmente o consumidor tem que ficar atento, né, e tomar alguns cuidados. O que eu acho imprescindível para o consumidor que adquire produtos pela internet é que ele faça uma pesquisa antes em relação ao site. Como que ele vai fazer isso? Ele pode utilizar até a avaliação do Google, ele pode usar a avaliação do Reclame Aqui e fazer uma análise caso ele esteja adquirindo um produto num site que ele ainda não tenha conhecimento. Outra dica importantíssima é que tome cuidado para não adquirir produtos em sites que sejam clones. O que significa isso? É muito comum você achar que está adquirindo de um grande magazine, quando na verdade é uma página que está ali apenas para roubar os seus dados. E isso acontece muito num dia como hoje, o Dia do Consumidor. Por quê? O consumidor acaba recebendo diversos e-mails achando que se trata de uma promoção real, em razão do dia, mas na verdade está caindo num golpe. Outra coisa que eu acho de extrema importância é quando você for adquirir algum produto pela internet, tente fazer o pagamento através do cartão de crédito, porque querendo ou não, o cartão de crédito traz uma segurança, né? O cartão de crédito é uma forma de você perceber que caiu num golpe e ligar na operadora do cartão e pedir, de repente, para utilizar o seu seguro e dizer, ó, foi um desacordo comercial, eu não reconheço essa compra, foi fraudulenta, foi um golpe, e aí ter uma segurança em relação a isso. Porque se você paga via boleto ou se você paga via Pix, se você tiver caído num golpe, a chance de você ser ressarcido é muito pequena. Hoje os fraudadores eles estão muito bem engajados aí em enganar o consumidor. E é por isso que datas como essa são importantes para eles, porque utilizam-se da figura. Você vai receber um e-mail, você vai ver uma mensagem de um site que você acha que é confiável e você acaba oferecendo essas informações. Mais uma coisa que eu gostaria de dar de dica para quem está nos assistindo, né? Quando você for preencher, você entrou num site e você vai preencher algum formulário, você vai dar aceite aos termos de uso de um site, escolha sites que permitem que você preencha apenas as informações estritamente necessárias. Se você vê que informações demais estão sendo exigidas para simplesmente adquirir um produto, já desconfie. Já fique com o pé atrás, porque certamente o objetivo desse site não é oferecer o produto ou serviço para você. O objetivo desse site é adquirir os seus dados para alguma função que não está claramente exposta dentro dos termos de uso. Mas as pessoas têm que ficar espertas, porque realmente é uma data que é ótima para se fazer compras. Existem sites que trabalham com informações reais. Então, não é o medo que vai proibir as pessoas de fazerem bons negócios. Mas eu acho que todo consumidor que está se preparando e que está atento, tomando os cuidados necessários, analisando a avaliação no Google, analisando a avaliação no Reclame Aqui, confirmando se aquele e-mail que você recebeu te direciona para uma página real daquele magazine ou daquele e-commerce, e comprando com cartão de crédito, as chances de você cair num golpe digital são menores e isso vai funcionar e vai fazer bons negócios. Perfeito, muito obrigada, doutora. E a gente também está preparando uma reportagem especial, Adelita, sobre esse assunto para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Então acompanhem aí, né, para evitar esses golpes tão indesejáveis. Voltamos aos estúdios. Tá certo, Aline. Muito obrigada pelas dicas. E além da importância espiritual, a Páscoa tem beneficiado muitos brasileiros quando o assunto é trabalho. O Emerson Tersigni tem mais informações. A Páscoa deste ano deve gerar cerca de 14 mil vagas de emprego em todo o país. A estimativa é da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A produção de ovos de Páscoa deve crescer cerca de 10% com relação ao ano passado.
As vagas temporárias para este período começaram em dezembro, quando houve antecipação das contratações. A expectativa agora é que 20% dos temporários sejam efetivados após o período pascal. Ainda segundo a associação, dos 2.700.000 postos de trabalho com carteira assinada que foram gerados no país em 2021, segundo dados do CAGED, 594.000 eram temporários antes da efetivação de fato acontecer. É claro que a gente agradece a Deus por todas essas oportunidades de emprego que surgiram e torce, reza cada vez mais para que esse número cresça e muitas pessoas possam voltar de fato ao mercado de trabalho. De Cachoeira Paulista, Emerson Tessigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Emerson. E a seguir, de 3 milhões de refugiados, a metade são crianças. Saímos agora com imagens do céu de Belém, no Pará. Por lá, dia nublado e chuva a qualquer hora. A máxima chega aos 29 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora vamos falar de educação. Em 2024, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vai mudar. O Conselho Nacional de Educação aprovou as alterações. Vamos agora lá para Brasília para falar ao vivo com o Francisco, que vai explicar melhor para a gente quais são essas mudanças. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. As mudanças aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação seguem as diretrizes do novo ensino médio. O estudante vai poder escolher entre as áreas de conhecimento que ele definiu para realizar a prova. No primeiro dia, ele vai fazer as disciplinas obrigatórias, entre elas português e matemática e a redação. No segundo dia da prova, ele vai responder as perguntas escolhidas a partir daqueles critérios que ele definiu como áreas de conhecimento, que também seguem as disciplinas que ele cursou durante o ensino médio, o que deve facilitar aí o estudante melhorar o desempenho na prova do Enem. Essa nova prova só deve entrar em funcionamento, só vai valer a partir de 2024. Como o novo ensino médio entrou em vigor neste ano e não está em todas as escolas, aí tem um tempo para que esses estudantes comecem a se adaptar com esse novo formato. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está no Canadá. Lá, ela anunciou que o país vai aumentar a compra de carne bovina do Brasil. O acréscimo será de 150 milhões de dólares. A ministra Tereza Cristina também negocia a compra de fertilizantes do Canadá. O Brasil depende da compra de fertilizantes, de adubos do exterior para garantir a safra do segundo semestre deste ano. Com o conflito entre Rússia e Ucrânia, a compra desses fertilizantes que o Brasil faz essencialmente da Rússia pode ser paralisada. E com isso, o governo federal negocia a compra com outros países. Na semana passada, o governo lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, que pretende diminuir a dependência da compra desses produtos de países do exterior pela metade até 2050. Eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigada, Francisco. Agora a gente muda de assunto. A retomada das negociações entre a Rússia e a Ucrânia está prevista para hoje. Este é o principal destaque do noticiário internacional desta terça-feira. O The New York Times destaca: centenas de pessoas fogem de Mariupol enquanto o comboio de ajuda é impedido de chegar à cidade. Caminhões que transportavam suprimentos para Mariupol foram parados. O presidente Volodymyr Zelensky vai discursar no Congresso hoje. O El País afirma: várias explosões sacodem Kiev horas antes da retomada de negociações com Moscou. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia anunciam que vão visitar a capital ucraniana para se encontrarem com Zelensky. O francês Le Monde destaca: metade dos 3 milhões de refugiados ucranianos são crianças, segundo a Unicef. Uma quarta rodada de negociações para tentar encontrar uma solução para essa guerra será retomada durante o dia de hoje.
E em meio a este grande conflito na Ucrânia, crianças que estão lutando contra o câncer tiveram que deixar o país para seguir com o tratamento. Direto de Madrid, o André Peixoto conta pra gente. 25 crianças ucranianas chegaram à Espanha para continuar o tratamento da doença. De acordo com o Ministério da Defesa espanhol, os pequenos acompanhados de suas famílias foram levados a hospitais de Madrid para realizar exames. Após o resultado, a equipe médica decide se permanecem internados ou se podem seguir para um alojamento destinado a refugiados. O trabalho de acolhida às crianças com câncer na Espanha é uma iniciativa de uma organização de oncologistas pediátricos. Outros países europeus têm oferecido ajuda a crianças ucranianas que enfrentam essa enfermidade. Segundo o Ministério de Inclusão e Migrações da Espanha, até o momento, existem cerca de 1.000 refugiados de guerra ucranianos no país. São pessoas que solicitaram assistência ao governo e estão atualmente em alojamentos de refugiados como casas, hotéis ou centros de refugiados. A Espanha preparou mais de 17.000 leitos para acolher os imigrantes e, segundo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, espera receber outros que vieram para ficar na casa de familiares e amigos. Na Ucrânia, a guerra causou a morte de um jornalista norte-americano. É o primeiro profissional de comunicação estrangeiro a morrer desde a invasão russa na Ucrânia em 24 de fevereiro. Direto de Nova York, a Priscila Rodrigues tem as informações. O jornalista Brent Renaud, de 50 anos, foi morto no domingo durante um ataque russo em Irpin, nos arredores da capital Kiev. O premiado cinegrafista norte-americano e colaborador da revista Time fazia a cobertura jornalística ao lado do colega, o repórter Juan Arredondo, que, ainda ferido no hospital, contou como foi o ataque. O vice-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Richard Mills, expressou sua indignação com a perda deste profissional. Colegas de trabalho lamentaram a morte do jornalista. Brent acompanhou histórias difíceis pelo mundo afora, muitas vezes ao lado do seu irmão Greg Renaud. Ressaltando a cobertura jornalística, no dia 6 de março, o Papa Francisco fez um agradecimento especial a esses profissionais que colocam em risco a própria vida. Um serviço que nos permite ver perto o drama daquela população e avaliar a crueldade de uma guerra. Renaud era habituado a cobrir situações de risco, como guerras no Iraque e no Afeganistão. Esteve no Haiti depois do terremoto de 2010. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Por causa da pressão sobre o valor do petróleo no mundo, governos europeus devem bancar parte do preço dos combustíveis. A França vai custear 15 centavos de euro por litro a partir de 1º de abril. As informações direto com o padre Éder Pires. A França irá gastar até 2 bilhões de euros para diminuir o impacto da alta dos combustíveis à sua população. O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou a primeira medida na tentativa de diminuir o impacto do aumento do preço dos combustíveis em meio ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O governo irá contribuir com um desconto de 15 centavos de euro por litro de gasolina ou diesel, informou o primeiro-ministro. Em entrevista a um jornal francês, Jean Castex informou que a medida entrará em vigor no dia 1º de abril e durará 4 meses, ao custo de aproximadamente 2 bilhões de euros. As distribuidoras de combustíveis reduzirão o preço nas bombas e serão reembolsadas pelo governo. Atualmente, o preço do litro do combustível no país gira em torno de 2 euros. Segundo Castex, a medida será mais rápida e eficiente do que votar um corte de impostos. O primeiro-ministro negou que a medida tenha objetivos eleitoreiros. A primeira preocupação dos franceses que encontro em minhas viagens é com o aumento do preço do combustível. Eu poderia dizer a eles que não há nada a fazer, já que teremos uma eleição em breve, mas esta não é a minha concepção de responsabilidade. Jean Castex também tratou de tranquilizar a população em relação a um possível esvaziamento de prateleiras nos supermercados. Não prevemos nenhum risco de desabastecimento. A melhor maneira de evitar a escassez é não criá-la, acumulando inutilmente. Por outro lado, é verdade que a crise ucraniana tem impacto nos preços, mas muito mais no campo da energia do que na alimentação, declarou o primeiro-ministro. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.
Muito obrigada, Padre Éder. A seguir, um alerta sobre a pneumonia. Agora a gente sai dando uma olhadinha no céu de Fortaleza. Por lá, o dia vai ter sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima pode chegar aos 30 graus. Dados dos cartórios paulistas apontam que em janeiro a pneumonia matou mais de 6.000 pessoas no estado de São Paulo, um aumento de mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. O pneumologista André Natan traz um diagnóstico, ou melhor, uma explicação de como é feito o diagnóstico e o tratamento e também a prevenção dessa doença. Atualmente a gente teve um aumento do número de casos de pneumonia em São Paulo, e as causas são principalmente duas. Uma, talvez a subnotificação de casos de pneumonia viral, ou seja, de casos de influenza que levaram a óbito e pode confundir com uma pneumonia bacteriana, porque dá tosse, febre e infiltrado pulmonar, e também Covid. E a outra coisa, a gente teve um surto de influenza H3N2, ficou bastante documentado isso agora no final do ano, para o começo do ano, o surto de H3N2, e sempre que tem um surto de influenza, as pneumonias bacterianas, elas aparecem depois. O diagnóstico da pneumonia, ele é feito através da história clínica, ou seja, uma história de tosse, catarro, muitas vezes amarelado, esverdeado, cansaço ou falta de ar, febre, e eventualmente pode ter dor também no peito. Além dessa história do exame clínico, da ausculta pulmonar, que pode ser muitas vezes alterada com alterações da ausculta pulmonar, e aí você pede um raio-x, então é realizado um raio-x ou uma tomografia de tórax, onde se vê alteração no pulmão, um infiltrado que a gente chama, então um infiltrado pulmonar. O tratamento é feito com antibiótico terapia. Então, antibiótico, dependendo do caso, via oral ou endovenoso. A prevenção da pneumonia é feita principalmente através da vacinação. Vacinação contra doenças respiratórias virais, então, influenza, Covid atualmente, e também a vacina antipneumocócica. O pneumococo é a principal bactéria que causa pneumonia. E, além da vacinação, para quem fuma, a cessação de tabagismo, porque tabagismo é um fator de risco muito grande para desenvolver pneumonia. Direto de Londres, a Vanessa Andrade traz notícias da igreja. A história é de um ex-bispo anglicano ordenado padre católico. Além dele, outros 3 bispos anglicanos foram acolhidos na igreja católica só no ano passado. Jonathan Goodall, de 60 anos, recebeu sua ordenação sacerdotal neste final de semana. Ele exercia o episcopato na igreja anglicana de Ebbsfleet desde 2013. Ele tem fortes laços com a abadia de Westminster, local de casamentos reais e da coroação da rainha Elizabeth II. A partir de agora, o padre Goodall assume o serviço de pároco na igreja de St. William of York, aqui em Londres. A história recorda os passos do santo inglês St. John Henry Newman. O cardeal Newman se converteu ao catolicismo em 1845, após mais de 40 anos como anglicano. Entre os seus milagres está a cura de uma mulher e de seu bebê nos Estados Unidos em 2013. Durante uma gestação de risco, pediu a intercessão do santo inglês. A sua oração foi ouvida e, graças a esse milagre, reconhecido oficialmente pela igreja, foi elevado à honra dos altares em 2019. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Vanessa. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. E a gente encerra essa edição mostrando para você o céu aqui da capital. Fique com Deus. Até amanhã.